2, por bondade. Se você puder, fique em pé comigo para que nós possamos fazer menção da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos fazer menção de alguns versículos, trazer exposição sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que se diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a sua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Sente, por bondade, meus irmãos. Nós temos alguns registros de milagres que o Senhor Jesus efetuou no seu curto período ministerial de 3 anos e meio. Entre os quais alguns milagres que foram marcados na vida de uma multidão, na vida de algumas pessoas, e aqui necessariamente na vida de 4 homens. Cafarnaum era uma das cidades sedes, ou foi uma das cidades sedes do ministério de Jesus, onde Jesus efetuou alguns milagres, pregou alguns sermões, ensinou, operou algumas curas, repreendeu alguns, contou algumas parábolas. E interessante é que Marcos registra que Jesus estava em casa. Supostamente a casa onde Jesus estava era a casa de Pedro. Como um célebre pregador disse, que Jesus tinha uma casa na praia. E que Jesus era extremamente rico. Jesus não tinha casa na praia e Jesus não era rico. Se Jesus teve uma casa, essa casa foi na região onde Jesus morou por muito tempo, que foi em Nazaré. E os locais aonde Jesus ia, ele era abrigado. Em Betânia ele tinha uma casa. A casa que ele se hospedava em Betânia era a casa de Lázaro, casa de Marta, de Maria. Em Cafarnaum ele tinha uma casa, a casa de Pedro, onde ele se hospedava, ficava, dormia. Só que o ministério de Jesus é interessante, que o ministério de Jesus é rua, é deserto, é madrugada. O ministério de Jesus é de movimento. Era muito raro Jesus parar numa casa, ficar numa casa, porque o ministério dele era de movimento, ou numa sinagoga,
pregando, ou em alguma casa curando, ou nas ruas falando do amor, ou no mar. O ministério de Jesus era um ministério de movimento. E o interessante é que nessa casa, a multidão soube que Jesus estava ali. Essa casa ficou pequena para a quantidade de pessoas que foram até aquela casa, de sorte que ninguém entrava e ninguém saía. E Jesus, como de praxe, anunciava a palavra. Jesus anunciava o evangelho. E 4 homens então resolveram trazer um paralítico e conduzir este paralítico até Jesus. E o interessante é que este paralítico estava numa cama, numa maca, deitado. E esses 4 homens, com coragem, com empatia, com um coração generoso, resolveram ajudar este paralítico e conduzir este paralítico até Jesus. Só que eles observaram o grande desafio. E qual que era o desafio? Pela porta não tinha passagem. E uma das coisas que às vezes nós nos curvamos, e para algumas realidades que nós nos curvamos, é coisas que nós dizemos que não dá, não tem acesso, não tem como entrar, não tem o que fazer, não tem como ajudar, não tem como estender a mão, não tem como ir até Jesus. Por quê? Porque a porta está cheia de gente, não tem como entrar, não tem como sair. Não, eles viram a dificuldade, viram a intensidade da dificuldade, mas resolveram olhar para um horizonte. E qual que era o horizonte? O telhado da casa. As casas em Cafarnaum, naquela época, elas eram casas rústicas, telhados de barro, colocado palha sobre estas casas. E a maioria das casas tinham essa parte superior, ou a laje, como se diz hoje. E essas pessoas frequentavam essa laje, ou iam para a laje da casa para se refrescar por causa da intensidade do calor naquelas regiões. E esses 4 homens resolveram então subir o telhado com aquele paralítico. Toda casa em Cafarnaum, a grande maioria delas, tinha acesso a essa parte esqueci o nome, do terraço, a essa parte, através de uma escada. E esses 4 paralíticos pegaram esse homem, pegaram essa maca, pegaram essa cama, subiram essas escadas, olha a dificuldade, subiram essas escadas com esse paralítico. Hoje as escadas, elas têm que ter aí uma dimensão, conforme a acessibilidade de 1 metro, 1,20, dependendo a localidade. Vamos resumir aí que talvez a escada, que era de uma casa simples, comum, a escada tinha 60 de largura, ou no máximo 80. Então você pensa a dificuldade para subir com esse paralítico até o terraço dessa casa, e depois disso, encontrar Jesus, cavar no local certo, daquele telhado, e descobrir o local certo onde estava Jesus. Se uma casa tem 4 compartimentos, se eu furar aqui, se eu abrir um buraco aqui e Jesus não estiver aqui, nossa dificuldade vai ser maior. Então a gente tem que ter a noção onde Jesus está, qual parte da casa que Jesus está, para a gente cavar no lugar certo. Então a dificuldade era tremenda para eles, só que eles não olharam para a dificuldade, eles olharam para a solução. A gente está sempre resolvendo, e quase nunca acha a solução. Eles podiam muito bem ter pensado somente neles. Não, nós também temos uma necessidade, nós também precisamos de Jesus, nós também precisamos de uma palavra. Só que eles resolveram olhar, eles resolveram observar para além da necessidade, eles resolveram olhar para Jesus, através daquele homem. Isso se chama empatia. Quando eu ajudo alguém, quando eu estendo a mão para alguém,
eu estou sendo um canal de Deus na vida dessa pessoa. Esses 4 homens foram um canal de Deus na vida desse paralítico. Sendo que a multidão que estava ali viu aquele paralítico, viu a necessidade dele, viu que ele desejava ter um encontro com Jesus, sabia que Jesus podia curar ele. Não, primeiro eu, depois os outros. Primeiro Jesus resolve as minhas causas, depois a dos outros. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. A gente precisa ter empatia pelo outro, pela necessidade do outro, pela circunstância do outro, pela aprovação do outro. Empatia. E esses 4 homens tiveram empatia, subiram, fizeram um buraco no telhado e desceram, olha a dificuldade, desceram aquele paralítico até Jesus. A primeira palavra de Jesus não foi para o paralítico. A primeira palavra de Jesus foi para esses 4 homens. Jesus olhou para eles e disse: grande é a fé de vocês. Grande é o trabalho que vocês fizeram, a empatia que vocês fizeram. Grande é a fé de vocês. Se tem uma coisa que Jesus observa, é a nossa empatia. Se tem uma coisa que Jesus observa, é se nós estamos lavando os pés de alguém, como eu disse aqui segunda-feira para os homens, na segunda-feira retrasada. Se nós estamos lavando os pés de alguém, Jesus lavou os pés dos discípulos para que os discípulos seguissem o seu exemplo. Isso que eu estou fazendo, façam vocês também. Vocês precisam servir, lavar o pé do outro. E lavar os pés envolve renúncia. É pé cheio de barro, é com frieira, é pé sangrando, é pé sujo. Mas a nossa responsabilidade é lavar os pés de quem precisa. Lavar os pés de quem está sangrando, lavar os pés de quem está ferido. O que esses 4 homens fizeram foi lavar os pés desse paralítico. Lavar os pés de alguém que estava paralisado, moribundo, jogado num canto, deitado numa maca, sem locomoção, sem movimento. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. A primeira coisa que Jesus fez foi olhar para a alma dele e não para o físico dele. Porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que ir com as 2 para o inferno. A primeira coisa que Jesus faz é olhar para a alma. Filho, perdoado estão os teus pecados. E se tem uma coisa que esse camarada tinha, era pecado. Sabe qual que é um dos nossos grandes problemas hoje? É tratar pecado como problema. O irmão está com um problema. Não, o irmão está com pecado. Problema se resolve. Pecado se perdoa. Problema se encontra a solução. Pecado é só com sangue. É só o sangue de Jesus para purificar. Só que a gente está tratando hoje problema como se fosse pecado, como se fosse, não, o irmão está com um problema, vamos tratar o problema do irmão. Não é problema, é pecado. O irmão que está com um pecado no relacionamento, o irmão está com um pecado sexual, o irmão está com um pecado no olhar, o irmão está com a mão grande, está com o pecado na mão, está pegando aquilo que não é dele, está usurpando, está roubando, está tirando. O irmão não está com problema, o irmão está com um pecado, e a gente precisa tratar isso. Isso precisa ser resolvido, e quem pode resolver problema de pecado? Deus.
Porque eu não posso resolver pecado. Eu não tenho solução para o pecado. Agora, Jesus tem. Eu posso ter soluções para problemas emocionais, de relacionamentos, financeiros. Agora, pecado não. Pecado a pessoa vem, confessa, pede ajuda, a gente ora, ministra uma palavra e Jesus faz a obra. Pecado se confessa. E para quem que eu tenho que confessar os meus pecados? Para Deus. Para Jesus. Se eu quiser confessar a um irmão, abrir o meu coração de confiança a alguém, converse. Abra o teu coração. Cuidado para quem você também vai contar a sua vida, porque tem muito linguarudo que gosta de ver a desgraça alheia, que gosta de ver o nome do irmão na lama. Daí o irmão vai lá, na maior da inocência, abrir o coração, pedir ajuda para que a sua vida seja solucionada por Jesus, e daqui a pouco o irmão observa: meu Deus, eu contei para o irmão e o meu nome está na boca de todo mundo. E daí o irmão lá, que é o fofoqueiro, fofoqueiro, esse irmão aí, ele não tem problema. Não. O fofoqueiro não tem problema. O fofoqueiro tem o quê? Pecado. E qual que é o pecado do fofoqueiro? A língua. Que não consegue segurar a língua. Ninguém pode contar nada para ele que ele coça. Olha, eu tenho um segredinho para te contar. Um segredinho. Tu não conta para ninguém, acabou. Tem uma história de 3 irmãos que foram subir o monte para orar. E daí um olhou para o outro: rapaz, eu vou abrir o meu coração aqui para vocês. Vamos abrir o nosso coração um para o outro. E daí o primeiro irmão chegou e olhou para os outros 2 e disse: não, começa por mim. Eu estou com um problema sério. Meu problema é dinheiro. Eu não posso olhar para dinheiro que eu pego. Eu roubo. Estou roubando a empresa. E eu quero abrir meu coração, porque eu preciso do perdão de Jesus. Daí o outro irmão: agora sou eu. Meu problema é mulher. Não posso ver uma mulher que o meu olhar já vai acompanhando. E o último: meu problema é a língua, eu não consigo segurar a minha língua. Eu acho que os irmãos já tiveram que matar ele lá em cima do monte. Mas Jesus, a primeira coisa que Jesus fez na vida desse paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Tu tens algo na alma, tu tens algo no coração que te acompanha, uma natureza que precisa ser mortificada. E eu tenho a solução: perdão para os teus pecados. Daí, lógico, os escribas que não criam que Jesus era o Messias, logo arrazoavam no seu coração: esse camarada aí está dizendo blasfêmia. Porque o único que pode perdoar pecados é Deus. Ora, é lógico que eles estavam certos. O único que pode perdoar pecados é Deus. Mas eles estavam na frente do Deus encarnado. Daí, olha só, como é que pode, meu irmão? Daí provavelmente os escribas ficaram aterrorizados. Por quê? Porque os escribas, eles só pensaram, arrazoaram no seu pensamento, só pensaram. Daí Jesus disse: o que vocês estão pensando aí? O que está passando aí no coração de vocês, na mente de vocês? O que está passando aí na ideia de vocês, de que o que eu estou fazendo é blasfêmia? Por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil eu dizer? Estão perdoados aos teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma a tua cama e anda? O que é mais fácil dizer? As duas coisas são impossíveis. Porque só Deus pode operar milagre,
e só Ele pode perdoar pecados. Então as duas verdades, na conotação humana, pastor Menegais, são impossíveis, porque nós não temos condições nenhuma de operar milagre. Você não cura ninguém, quem cura é Jesus, e Jesus usa você para curar, mas não é você que cura. Jesus usa as tuas mãos, usa o dom que Ele derramou sobre você, para você curar. Agora, não é você que opera. O operar e o efetuar é de Deus. Então, as duas coisas é impossível. Outra coisa, nós não temos como perdoar pecados. A gente não morreu por ninguém. Não fomos nós que padecemos numa cruz, que padecemos no madeiro, que derramamos sangue, para que a multidão, o mundo fosse alcançado pelo sangue. Não, nós não fizemos isso. Então nós não podemos dizer para ninguém, perdoados estão os teus pecados. Eu não tenho esse poder de perdoar pecados. Agora Jesus tem. Daí Jesus pergunta, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, filho, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer a esse paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Na mentalidade dos escribas, as duas coisas são impossíveis. As duas coisas são impossíveis. As duas coisas não dá para fazer, só Deus. Então, peraí. Já que as duas coisas são impossíveis, e só Deus pode fazer, e só Ele tem a capacidade de fazer, e só Ele tem o poder de fazer, e só Ele tem a graça de fazer. Então, pera lá, que eu já vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Perdão de pecados e milagre. Perdão de pecados e restauração da saúde. Perdão de pecados e se levantar dessa cama. Já que as duas coisas são extremamente impossíveis de fazer, eu posso fazer. Eu tenho a capacidade de fazer. Jesus olha para o paralítico e diz, a ti te digo, levanta, toma a tua cama aí, anda. Paralítico cheio de fé, opa, ele está mandando, é agora. Levantou, ficou de pé, e os escribas tiveram que olhar, que aquele que estava na frente deles, tinha tanto poder para perdoar pecados, presbítero irmão Jorge, como para operar milagres. E daí Jesus diz para o paralítico, olha, ele levanta, toma o leito, sai da presença de todos. E com certeza deve ter voltado para casa, para o seio da sua família, porque aqueles que tinham alguma condição extrema de saúde, como um paralítico, eles tinham que ficar à margem, distante da sociedade, da convivência. Não tem o paralítico do tanque de Betesda? À margem. Entre outros que ficavam à margem. Então esse paralítico, o que ele faz? Opa, eu vou obedecer, ele está mandando eu levantar, vou levantar e agora. Ele levantou, tomou a cama. Porque Jesus diz, toma a tua cama aí. Não deixa a cama aí, leva ela contigo. Por quê? Porque a cama é a prova cabal por onde tu passar, de que eu perdoei os teus pecados, de que eu sarei a tua alma, e de que eu levantei você de uma maca e de uma cama. Pode ser que um dia você entrou numa igreja arrasado, arrebentado, carregando uma maca, carregando uma cama de tristeza, de angústia, de depressão, de traição, uma cama do mal, mas quando você saiu levantado de pé, perdoado os pecados e carregando a maca como prova cabal de que Jesus operou na tua vida. Levanta, toma a cama e anda. E todos, fiquem de pé por bondade, e todos que estavam ali glorificavam não tem como não glorificar ao Senhor diante do poder dEle. Não tem como não glorificar ao Senhor diante da capacidade que Ele tem de operar e de fazer grandes coisas.
Se você errou, se você falhou, se você pecou, tem jeito. Qual jeito? Jesus pode perdoar teus pecados. Se você está enfermo, acamado, tem jeito. Jesus pode curar você da sua enfermidade. Se tem uma coisa que não há nenhuma impossibilidade para Ele fazer, e que é totalmente impossível para nós, é perdoar pecados e operar milagres. Jesus está pronto para perdoar, como também está pronto para operar milagres na sua vida. Aquele homem foi para casa transformado, renovado, curado, alegre, contente, curado, de pé para a glória de Deus. Deixa eu orar por você nessa noite, abençoar a sua vida. Se você errou, pecou, porque nós somos passíveis de pecar, de errar, Ele tem poder de perdoar pecados. Basta nós confessarmos a Ele, dobrarmos os nossos joelhos, basta nós nos entregarmos a Ele, basta nós dobrarmos o nosso coração diante dEle, porque Ele tem poder de perdoar pecados. Ele tem poder de operar milagres. Pode ser que para você haja causas impossíveis, mas o nosso Jesus tem poder de operar milagres. Não tem nada impossível para Ele. Não há nada que seja tão grande ao extremo que Ele reduz ao pó. Ele tem poder de operar milagres, Ele tem poder de levantar, Ele tem poder de fazer, Ele tem poder de entrar na tua casa, Ele tem poder de entrar no leito de enfermidade, Ele tem poder de entrar no teu casamento, Ele tem poder de entrar na vida dos teus filhos, Ele tem poder de entrar naquela empresa a qual você trabalha e que precisa de algo urgente da parte de Deus. O meu Jesus, o teu Jesus tem poder de perdoar pecados e de operar milagres. Pai, eu oro, eu creio em Ti, eu creio